A rejeição dói. Não adianta romantizar. Ela corta, ela humilha, ela faz você questionar seu valor, seja no amor, na amizade, no trabalho ou até na busca por reconhecimento. Ser rejeitado mexe com algo profundo dentro de você. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. A rejeição não é o problema. A forma como você reage a ela é. Enquanto a maioria das pessoas se encolhe, se vitimiza e perde a própria identidade depois de ser rejeitada, existe um pequeno grupo que faz o oposto. Eles usam a rejeição como combustível, como ajuste de rota, como uma ferramenta de crescimento. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Lição 1. Rejeição não define seu valor. Quando alguém te rejeita, sua mente não reage de forma neutra. Ela corre imediatamente para transformar aquele momento isolado em uma sentença definitiva sobre quem você é, como se uma única experiência tivesse o poder de resumir toda a sua existência. Eu não sou o suficiente. Essa frase surge quase automaticamente, silenciosa, mas extremamente destrutiva, porque ela não questiona, ela afirma, ela decreta, ela se instala. Mas isso é um erro brutal, profundo e perigoso. A rejeição não é, e nunca foi, um julgamento absoluto sobre o seu valor como pessoa, sobre sua essência ou sobre o que você carrega dentro de si. Ela é apenas uma resposta limitada, inserida dentro de um contexto específico, envolvendo pessoas específicas, com visões específicas, em um momento específico que muitas vezes nem reflete a realidade completa da situação. O verdadeiro problema começa quando você pega algo pontual e transforma em algo pessoal. Você personaliza tudo. Você pega um simples não, que poderia ser apenas uma incompatibilidade, e transforma em uma narrativa interna pesada, dizendo para si mesmo que não serve, que não é bom o suficiente, que sempre será descartado. E é nesse ponto que você se trai. Mas o estoicismo ensina algo extremamente poderoso, algo que muda completamente a forma como você enxerga esse tipo de situação. Você não controla a opinião dos outros, não controla o que sentem, pensam ou escolhem, mas você tem total responsabilidade sobre a interpretação que decide fazer dessas experiências. E quando você entende isso de verdade, quando internaliza essa ideia e passa a praticá-la, algo começa a mudar dentro de você. Você deixa de se definir pela validação externa. Você para de depender da aceitação alheia para sustentar sua autoestima. E nesse momento, a rejeição perde o poder que antes tinha sobre você. Lição 2. Nem todo não. É perda quando você é rejeitado. A primeira reação quase sempre é a mesma. A sensação de que algo foi tirado de você, como se tivesse perdido uma oportunidade única, uma pessoa insubstituível ou um caminho que jamais voltará. Mas essa percepção, na maioria das vezes, não é realidade. É interpretação emocional, porque, olhando com mais frieza e clareza, muitas dessas rejeições não representam uma perda. Elas representam um escape, um afastamento necessário de situações que, com o tempo, provavelmente se revelariam vazias, desgastantes ou até prejudiciais. Você pode ter sido afastado de relações superficiais, onde nunca seria verdadeiramente valorizado, de ambientes que não combinam com seus princípios, sua mentalidade ou seu crescimento, de pessoas que, mesmo que tivessem te aceitado, nunca te enxergariam com o respeito que você merece. A rejeição, nesse sentido, funciona como um filtro silencioso e extremamente eficiente. Ela remove da sua vida aquilo que não está alinhado com quem você está se tornando, mesmo que, no momento, você ainda não tenha clareza disso. O problema é que você insiste em interpretar esse processo como derrota. Você se apega à ideia de que perdeu algo importante, quando, na verdade, foi protegido de algo que não iria te levar para frente. Nem todo não é uma porta fechada por fracasso. Às vezes é uma porta fechada por sabedoria, mesmo que você só entenda isso muito tempo depois. Às vezes é um livramento silencioso que não faz sentido agora,
mas que no futuro vai te parecer extremamente óbvio. Lição 3. A rejeição revela quem você realmente é. Enquanto tudo está dando certo, enquanto você está sendo aceito, elogiado e reconhecido, é muito fácil sustentar uma imagem de força, equilíbrio e controle. Nessas fases, quase todo mundo parece seguro, confiante e emocionalmente estável. Mas essa estabilidade é muitas vezes superficial, porque é na rejeição, no desconforto, na frustração, na quebra de expectativa, que sua verdadeira estrutura emocional é colocada à prova. É nesse momento que a máscara cai. Você desmorona internamente e perde o controle. Você se desespera tentando recuperar aquilo que perdeu? Você corre atrás, implora, insiste, se diminui na tentativa de ser aceito? Ou você respira, observa, aceita o que não pode controlar e segue em frente com dignidade? A rejeição é um espelho brutal, porque ela não mente. Ela mostra exatamente o quanto você ainda depende da aprovação dos outros para se sentir completo, validado e suficiente. E isso pode ser desconfortável de encarar, mas não é um ataque, não é uma condenação, é um diagnóstico claro, direto e necessário. E todo diagnóstico, por mais duro que seja, traz consigo uma oportunidade, a oportunidade de ajustar, fortalecer e evoluir. Lição 4. Pare de correr atrás de quem não te escolheu. Um dos comportamentos mais comuns e ao mesmo tempo mais destrutivos, depois de uma rejeição, é a tentativa desesperada de reverter a situação, como se fosse possível convencer alguém a sentir algo que simplesmente não sente. Você tenta explicar seu valor, como se ele precisasse ser justificado. Tenta mostrar que é diferente, especial, melhor do que as outras opções. Tenta provar, com palavras ou atitudes, que merece uma chance, que merece ser escolhido. Mas essa postura não gera respeito. Ela gera desgaste e muitas vezes gera o efeito contrário. Diminui ainda mais a forma como você é percebido. Porque valor não se explica, valor não se implora, valor não se negocia, valor se demonstra e, acima de tudo, se preserva. Quando alguém te rejeita, a resposta mais forte, mais difícil e mais respeitável não é insistir, não é tentar convencer, não é correr atrás, é se retirar com dignidade. É aceitar a decisão do outro sem transformar isso em um espetáculo emocional, sem drama excessivo, sem implorar por atenção, sem se diminuir para caber em um espaço onde claramente não há lugar para você, porque no final das contas, a forma como você reage à rejeição diz muito mais sobre o seu valor do que a rejeição em si. Lição 5. A rejeição treina sua resiliência. Se você nunca for rejeitado ao longo da sua vida, isso não significa que você é excepcional. Significa, na maioria das vezes, que você está se mantendo dentro de zonas seguras, evitando riscos reais e fugindo de qualquer situação que possa desafiar sua estabilidade emocional. E sem desafio, não existe fortalecimento. A rejeição é uma das ferramentas mais eficientes que existem para construir resistência emocional de verdade, porque ela não apenas incomoda, ela confronta, pressiona e expõe suas fragilidades de forma direta e inevitável. Ela te ensina, na prática, a lidar com o desconforto sem fugir dele, a permanecer firme mesmo quando a situação não favorece você, e a encarar sentimentos que a maioria das pessoas tenta evitar a qualquer custo. Ela te obriga a suportar frustração sem desmoronar completamente, a aceitar que nem tudo vai sair como você espera e que, ainda assim, você precisa continuar avançando. Ela também te treina a continuar tentando, mesmo quando não há garantia alguma de sucesso, reconhecimento ou retorno, e isso exige uma força que poucos desenvolvem, e exatamente por isso, isso é raro. A maioria das pessoas desiste no primeiro sinal de rejeição, porque não foram treinadas para suportar o impacto emocional que ela causa, preferindo recuar para o conforto da zona conhecida.
E é exatamente por isso que permanecem fracas, dependentes e emocionalmente instáveis, sempre condicionadas à aprovação externa. Porque no fundo, a verdade é simples e dura. Você não cresce no conforto prolongado, na validação constante ou na ausência de desafios. Você cresce no impacto, no atrito, naquilo que te testa e exige uma versão mais forte de você mesmo. Lição 6. Você precisa se expor mais. Se você quase nunca experimenta a rejeição, isso pode parecer algo positivo à primeira vista, mas, olhando com mais profundidade, geralmente é um sinal claro de que você está jogando pequeno demais na sua própria vida. Significa que você está evitando riscos que poderiam te fazer crescer, escolhendo sempre o caminho mais seguro, mais previsível e menos desconfortável. Você está evitando se expor de verdade, evitando situações onde seu valor poderia ser testado, onde sua coragem seria colocada à prova e onde o resultado não estaria sob seu controle. Está evitando tentar com intensidade, com entrega real, porque no fundo existe um medo silencioso de falhar, de ser rejeitado, de não ser aceito. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A rejeição não é um sinal de fracasso, ela é um sinal de movimento. Ela indica que você está tentando, que está saindo da inércia, que está se colocando em situações onde existe incerteza. E é exatamente aí que o crescimento acontece. Ela mostra que você está disposto a enfrentar o risco de não ser aceito em troca da possibilidade de evoluir. E isso não é opcional. Isso é essencial, porque quem vive evitando rejeição, tentando se proteger o tempo todo, também está evitando qualquer tipo de crescimento real. E no final, prefere a segurança da estagnação ao risco da evolução. Lição 7. Rejeição remove ilusões. A mente humana tem uma tendência natural de criar narrativas confortáveis, muitas vezes distorcidas, para sustentar expectativas que nem sempre têm base na realidade. Você cria histórias na sua cabeça, interpreta sinais de forma conveniente e começa a acreditar em cenários que fazem sentido emocionalmente, mas não necessariamente são verdadeiros. Você acredita que alguém gosta de você, mesmo sem evidências claras. Acredita que uma oportunidade já está praticamente garantida, apenas porque você deseja que isso seja verdade. Acredita que algo vai dar certo, inevitavelmente, simplesmente porque você quer que dê. E é aí que a rejeição entra. Ela quebra essas ilusões de forma direta, muitas vezes abrupta, sem suavizar o impacto. Ela te força a abandonar narrativas que você criou para se sentir seguro. E por mais que isso doa, e muitas vezes dói mais do que a própria rejeição em si, existe algo extremamente valioso nisso. Isso é libertador, porque te traz de volta para a realidade, sem filtros, sem fantasias e sem auto-engano. E a realidade, por mais dura, fria ou desconfortável que seja, é o único lugar onde você pode realmente agir, ajustar e evoluir. Você não cresce em cima de ilusões. Você cresce quando enxerga as coisas como elas realmente são. Lição 8. Não leve para o lado pessoal. Um dos maiores erros que você pode cometer ao ser rejeitado é assumir automaticamente que aquilo é um reflexo direto do seu valor pessoal, como se tudo girasse ao seu redor e cada decisão do outro fosse sobre você. Mas a verdade é muito mais ampla e muitas vezes muito menos pessoal do que parece. Nem tudo é sobre você. As pessoas carregam suas próprias preferências, suas próprias inseguranças, seus próprios momentos de vida e limitações internas que você nem sempre consegue enxergar. Alguém pode te rejeitar simplesmente porque não está pronto emocionalmente para aquilo que você oferece. Pode estar focado em outras prioridades, vivendo outra fase, com outras preocupações que não têm nada a ver com você. Pode ter um tipo de interesse diferente, um perfil que não combina com o seu, ou expectativas que seguem outra direção. Ou simplesmente pode não ter sentido conexão, e isso não precisa de explicação complexa. E tudo bem. O erro começa quando você transforma essa decisão em um ataque pessoal,
como se fosse uma crítica direta à sua identidade, ao seu valor ou à sua capacidade. Nem toda rejeição carrega uma mensagem escondida sobre você. Nem toda rejeição é um julgamento. Às vezes, é apenas uma questão simples de incompatibilidade entre duas realidades diferentes. E entender isso tira um peso enorme das suas costas. Lição 9. Use a rejeição como ajuste de rota. A rejeição, apesar de desconfortável e muitas vezes difícil de aceitar, também pode carregar informações extremamente valiosas, mas apenas para aqueles que estão dispostos a enxergar além da dor imediata e analisar a situação com maturidade. Ela pode revelar pontos cegos que você não percebia, falhas sutis no seu comportamento, na sua comunicação ou até na forma como você se posiciona diante das pessoas e das oportunidades. Pode expor falta de preparo em determinadas áreas da sua vida, mostrando que ainda existem aspectos que precisam ser desenvolvidos antes que você esteja pronto para aquilo que deseja. Pode indicar padrões repetitivos, atitudes impulsivas ou decisões mal estruturadas que, até então, passavam despercebidas por você. Mas nada disso se torna útil se você continuar reagindo apenas de forma emocional, tomado pelo impulso, pela frustração ou pela necessidade de se defender. Esse aprendizado só acontece quando você desacelera a reação, silencia o ego ferido e começa a observar a situação com racionalidade, clareza e honestidade. É nesse momento que você transforma dor em estratégia. Pergunte-se, com sinceridade e sem auto-engano, o que exatamente posso aprender com essa experiência, além do desconforto imediato? Quais aspectos do meu comportamento, da minha preparação ou da minha abordagem podem ser melhorados a partir disso? O que dentro dessa situação estava completamente fora do meu controle? E o que estava sob minha responsabilidade? Essa mudança de mentalidade transforma completamente o significado da rejeição, porque ela deixa de ser apenas um evento negativo e passa a ser uma ferramenta de ajuste. E quando você começa a enxergar dessa forma, a rejeição deixa de ser um bloqueio e passa a ser direção. Lição 10. Sua autoestima não pode depender de resultados. Se você só se sente bem consigo mesmo quando é aceito, elogiado ou reconhecido, então sua autoestima não está realmente construída. Ela está condicionada, frágil e completamente dependente de fatores externos que você não controla. E isso é extremamente perigoso, porque significa que qualquer rejeição, qualquer crítica ou qualquer ausência de validação tem o poder de abalar completamente a forma como você se enxerga. E a realidade é simples. Você nunca terá controle total sobre a opinião dos outros, sobre as decisões alheias ou sobre as circunstâncias que envolvem cada situação. O estoico entende que o próprio valor não nasce da aprovação externa, nem do aplauso, nem do reconhecimento momentâneo. Ele nasce de algo muito mais sólido e interno. Vem do caráter que você constrói diariamente, mesmo quando ninguém está olhando. Vem da disciplina que você mantém, mesmo quando não há motivação. Vem da consistência das suas ações ao longo do tempo, independentemente dos resultados imediatos. Isso significa que você pode ser rejeitado, ignorado ou até mal interpretado, e ainda assim continuar sendo alguém firme, estruturado e seguro de si. Alguém que não se desmonta diante de um não. E no final das contas, é exatamente isso que importa. Lição 11. Rejeição é seleção natural. A vida não funciona como um espaço onde tudo se encaixa perfeitamente para todos. Ela funciona através de seleção. Nem tudo é para todos. Nem todas as oportunidades são compatíveis com quem você é. Nem todas as pessoas têm espaço na sua vida. E você também não é, e nunca será, adequado para todo mundo. E isso não é um problema, é um fato natural. A rejeição faz parte desse processo inevitável de separação, onde caminhos se definem, conexões se filtram e direções se tornam mais claras com o tempo.
Ela atua como um mecanismo que direciona você, mesmo sem perceber, para ambientes, pessoas e oportunidades que estão mais alinhadas com sua essência, seus valores e sua evolução. O problema surge quando você tenta resistir a esse processo natural, quando insiste em forçar encaixes onde claramente não existe compatibilidade, quando tenta manter conexões que não fluem, situações que não evoluem e espaços onde você precisa se diminuir para permanecer. E isso cobra um preço alto, porque gera desgaste emocional, perda de energia e uma sensação constante de frustração. Aceitar a rejeição como parte da seleção natural da vida não te enfraquece, te posiciona melhor. Lição 12. A melhor resposta é evoluir em silêncio. Depois de ser rejeitado, você sempre terá duas opções muito claras diante de você, mesmo que nem sempre perceba isso no momento. Você pode se afundar na frustração, se prender ao que aconteceu, alimentar pensamentos negativos e deixar que aquela experiência defina seu comportamento dali em diante. Ou você pode crescer. E essa escolha, por mais simples que pareça, define completamente o rumo da sua vida. A maioria das pessoas escolhe o caminho mais fácil: reclamar, se vitimizar, falar sobre a rejeição repetidamente e tentar provar algo para quem as rejeitou. Mas o caminho estoico segue na direção oposta. Você não reage com barulho, não transforma dor em espetáculo e não busca validação através de explicações. Você responde com evolução. Você melhora seu corpo, fortalecendo sua presença e sua disciplina física. Você desenvolve sua mente, expandindo sua clareza, controle emocional e capacidade de pensar com precisão. Você ajusta sua disciplina, criando consistência onde antes havia instabilidade. Você aumenta seu valor de forma silenciosa, sem precisar anunciar cada passo. E então, você segue em frente, sem olhar para trás, sem tentar recuperar o que ficou, sem precisar provar nada para ninguém. Porque no final, a melhor resposta para qualquer rejeição não é convencer, insistir ou reagir. É se tornar alguém impossível de ignorar, mas ao mesmo tempo completamente indiferente à necessidade de aprovação. A rejeição nunca vai deixar de existir, porque ela faz parte da dinâmica natural da vida, das relações e das escolhas que cada pessoa faz ao longo do caminho. Mas ela só tem o poder de destruir aqueles que não sabem como lidar com ela, que se deixam dominar pela emoção e que interpretam cada não como uma confirmação de incapacidade. Se você aplicar essas lições com consistência, paciência e consciência, algo começa a mudar. Você deixa de temer a rejeição como algo ameaçador e começa a enxergá-la como uma vantagem estratégica, como um filtro que elimina o que não serve, como uma ferramenta que fortalece sua mente, como um mecanismo que direciona seu crescimento. Porque no fim das contas, a verdade é direta e inevitável. Não é a rejeição que te enfraquece, é a forma como você escolhe se posicionar diante dela. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você quer desenvolver uma mente mais forte, mais fria e mais estratégica, se inscreve no canal agora, curte esse vídeo para ele chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Comenta aqui embaixo, eu não temo mais rejeição. E compartilha com alguém que ainda está se diminuindo por causa da opinião dos outros, porque a partir de agora, ou você usa a rejeição, ou é usado por ela.